Segundou, novamente aqui com o nosso Café com Cristo. E hoje tem uma palavra para você, uma palavra de bênção para a sua vida. Uma palavra que vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. Assim como mudou a minha história, assim como Cristo entrou na minha vida e mudou a minha história, mudou o meu jeito de falar, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de conviver com as pessoas. Eu acredito que Deus vai entrar na sua vida hoje, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje vai ser o pontapé inicial para você entender algumas coisas aqui para que você tenha uma vida cristã plena. Então, bem-vindo ao nosso Café com Cristo, com seu irmão, Denis Gonçalves. E hoje eu quero ler um versículo para vocês. Eu quero pegar a Bíblia aqui para a gente ler esse versículo para vocês aqui. E é muito importante a gente ler a Bíblia. A importância da gente estar conectado com a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia em Isaías 41, versículo 10. 41, versículo 10, o qual esse versículo, somente esse versículo, já ia mudar o seu dia de hoje. E o cuidado de Deus comigo e com você, o cuidado de Deus. Isaías 41, 10 diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tema, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Por si só, esse versículo já fala tudo, né? Olha, ele diz: eu estou com você. Deus está falando para mim e para você que ele está conosco. Ele está dizendo para mim e para você: ai, meu amigo, meu irmão, meu filho, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Por hoje, esse versículo já seria tudo para mim e para você. Deus trouxe um recado direto para mim e para você. Que Ele está conosco, a mão direita dele vitoriosa está voltada para nós. E hoje eu quero falar para vocês de alguns requisitos, de algumas coisas que precisa para que a gente tenha uma vida cristã bem sucedida, né? Então quero falar para vocês hoje de alguns requisitos, né? Então o primeiro de todos é a gente precisa persistir, né? Em ser guiado por Deus. Muitas vezes nós estamos prestando atenção no mundo, ao que está ao nosso redor, mas a gente não tem permitido, né? A gente não tem persistido em ser guiado por Deus. Muitas vezes a gente toma direções que nos levam para o buraco. Por quê? Porque nós não persistimos em ser guiado por Deus. A importância da gente ser guiado por Deus. Teve uma época da minha vida que eu estava igual a barata tonta. Igual a música antiga que a gente ouvia, eu ouvia quando minha mãe, quando eu era criança, bem pequenininho, a minha mãe colocava, era fita, né? Uma fita, tipo não sei se você já viu, tipo esse negocinho do ar-condicionado aqui, tinha um negocinho que você colocava ali. Os jovens de hoje não sabem o que é não, tinha uma fita, né? Minha mãe colocava a fita, aí tinha um louvor, não me lembro quem canta, que falava assim, ó: eu vou cantar aqui, mas não é para espantar vocês não, tá? É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre miserável que só pensa em pecar. Eu não sou cantor, não se espante com o que eu fiz aqui hoje, mas esse louvor era justamente como eu estive há algum tempo. Uma folha seca caída no chão, e ia para onde o vento levava. Tudo era tristeza, tudo era solidão. Assim era a minha vida. Um homem sem Deus, pobre miserável, que só pensava em pecar. E eu precisei entender que eu precisava persistir em ser guiado por Deus e não ser como uma folha seca caída no chão que ia para onde o vento levasse. Então esse é o ponto 1. Persistir, eu e você, nós precisamos persistir em ser guiado por Deus, para não ficar como uma folha seca caída no chão, levada para onde o vento levar. Para isso, a gente precisa entender, a gente precisa andar com Ele, entregar os nossos caminhos para Ele, para que Ele nos direcione, né? Ponto 2, não permita que a responsabilidade sufoque
a leveza, né? Às vezes a gente fica tão sobrecarregado das coisas, tão sobrecarregado da nossa vida cotidiana, do nosso trabalho, dos afazeres da família, para quem tem a sua vida eclesiástica, né? A sua vida pastoral, ou a vida de liderança em igreja, muitas vezes sobrecarrega. E aquilo que era para ser leve vira uma responsabilidade assim que vai sufocar a sua vida. Então, esse é um dos pontos também que a gente precisa entender. A gente tem que persistir para que a gente seja guiado por Deus, mas nesse caminhado e sendo guiado por Deus, a gente tem que prestar bem atenção no que nós estamos fazendo, para que não fique sufocado, que a gente não pare no meio do caminho, né? Ponto 3. Escale, suba, mas não despenque, né? A gente precisa subir, a gente precisa estar caminhando, mas com foco, né? Persistindo para que a gente não caia. Esses dias eu fui à igreja e a pregadora ponderou esses pontos aqui e eu anotei esses pontos. Eu achei tão interessante os pontos, né? E ela veio colocando, na pregação dela, ela disse que a, a pregadora, a pastora, chama Débora, e ela veio colocando todos os pontos de 15 anos que ela está na caminhada com Deus e na caminhada com liderança. E eu fui apontando os pontos, e na hora que ela ia falando, eu ia entendendo cada ponto que às vezes eu fui passando e que às vezes a gente vai passar na presença de Deus, a gente tendo perseverança naquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa persistir, mas a gente não pode deixar que as coisas fiquem sufocantes a ponto da gente parar no meio do caminho. Ponto 4, a gente precisa se gastar, mas precisa se cuidar. Muitas vezes a gente não está se cuidando, né, de forma alguma, na nossa saúde, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal. Então a gente precisa se cuidar bastante mesmo para que a gente não pare no meio do caminho. E o último, e o melhor de todos, que eu acho assim, que eu vou falar, são 15 pontos, mas eu vou falar só de 5. Numa próxima oportunidade eu falo com vocês, que é: se prepare para sair do palco e ir para o bastidor. Tem gente que está tão acostumado com os holofotes, já cresceu tanto, já chegou lá em cima e assim, todas as atenções estão sendo voltadas para ele ou para ela, e tem hora que precisa voltar para o bastidor, parar com tudo que está fazendo para não ter um colapso. Dar uma parada, estabilizar e voltar para o bastidor, voltar para o banco, voltar para a base, para recomeçar, para reiniciar. Porque assim, é interessante, também ouvi o pastor da nossa igreja esses dias falando, que eu achei bem interessante. Ele falando que quando você sobe uma montanha, você vai subindo, passa pela planície, depois vai subindo devagarzinho os primeiros morrinhos ali, vai subindo, vai escalando até o topo. Quando você chega no topo, você olha do outro lado, tem outra montanha mais alta. Aí você vai ter que descer aquela montanha, vai ter que passar pela planície, depois escalar até chegar o topo daquela montanha novamente. E a vida é assim. A vida nossa é uma escalada. Cada vez que a gente vai crescer, que a gente vai subir mais alto, escalar uma montanha, a gente tem que descer dela. Não tem como a gente pular diretamente para outra montanha. Então a gente vai ter que descer, e a vida nossa é assim, de altos e baixos. Mas quando a gente está deixando que Deus seja o nosso guia, que Deus está falando assim: ei, eu estou contigo, estou com a minha mão direita estendida, não tenha medo, aí tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Tá ficando longo já o nosso vídeo, né? Aqui o nosso Café com Cristo. Espero que você tenha gostado. E o que eu costumo dizer é: aquilo que fez bem para mim, eu quero retribuir para as outras pessoas, né? Esse projeto que eu tenho aqui, do nosso Café com Cristo, é um projeto de levar às pessoas aquilo que foi bom para mim, aquilo que Deus fez por mim. Eu trago para você aquilo que Deus fez por mim, uma vida plena,
uma vida na presença de Deus, uma vida abundante na presença de Deus. Então, é a alegria que eu tenho que eu venho aqui externar e mostrar para você. É um projeto que eu tenho de levar a palavra para você, para que você depois leve a palavra para outro, que depois leve a palavra para outro. O nosso projeto aqui não é um projeto de dinheiro, não é um projeto disso. O projeto é de ganhar almas para Jesus e para que Jesus chegue na sua vida. Assim como ele chegou na minha vida, transformou a minha história. Já contei algumas vezes aqui no canal que há poucos anos atrás, né, eu estava perdido, jogado, largado e perturbado, e Jesus veio me resgatou e falou: "Olha, não tenha, não tenha medo. Eu estou com você. Eu vou estender a minha mão direita aqui, você vai segurar nela. Tem hora que vai dar uma balançada, mas segura firme que eu não te solto." Então é isso que eu entendi. É isso que Deus tem para você hoje. Ele está com a mão dele estendida para você não ter medo, que ele vai te fortalecer e ele vai te ajudar. Deus abençoe sua vida e até o próximo Café com Cristo.